Alegria estarmos juntos nessa noite, Betinho. Eu estava me recordando hoje de 2 anos atrás, quando a gente se conheceu, naquele encontro que a gente pregou junto, aqui em Várzea Grande, no Mato Grosso, lá na paróquia Santo Antônio. Cara, aquela oração foi tão forte que a gente quase derrubou o telhado da igreja, você lembra? Começou a cair uma chuva na hora da bênção do Santíssimo, e o impressionante é que tudo caiu, mas ninguém se machucou. Você lembra disso? Foi um ato sobrenatural aquele dia. Muita chuva. E caiu tudo, mas ninguém se molhou. Foi uma benção. Aquele dia foi maravilhoso. É inesquecível. Um dos dias que eu vi coisas sobrenaturais acontecendo que eu não vou esquecer mais nunca. Eu lembro. Uma alegria maior foi conhecer o senhor aquele dia lá. Para mim foi um presente muito grande, padre. Fiquei muito feliz. Foi bom demais. A gente jantou junto depois no restaurante, junto com o outro padre da paróquia, que é o padre José Pereira. Um abraço para ele também. Agora ele é pároco de uma paróquia aqui do interior do Mato Grosso, lá de Nobres. Sim. E desde aquele dia a gente ficou amigo, manteve contato. A gente ia passar o Pentecostes juntos aqui em Cuiabá, mas parece que não vai ter mais por causa da pandemia, né? Infelizmente, hoje eu recebi o contato do pessoal daí de Cuiabá. Claro, tivemos que desmarcar, porque ninguém está conseguindo realizar evento em lugar nenhum, né? E eu sabia que aí também não seria diferente. E hoje o pessoal da coordenação me fez o contato que realmente o evento vai ser teve que ser desmarcado, né? Sim. Mas Deus sabe tudo, né, padre? A gente... Em tempos de tribulação, a igreja vai para as catacumbas. Então o Pentecostes vai ser aqui hoje, nessa noite, viu? Amém. Eu creio. Tenho dúvida, não. A gente não pode parar, não pode arrefecer, deixar com que os problemas nos engulam de forma alguma, muito pelo contrário, né? A gente precisa avançar e é por isso que eu creio no avivamento, porque só pode haver avivamento se houver uma situação de caos, de calamidade. A graça do avivamento está aí, é dar vida a uma realidade de morte, né? A uma realidade que não existe. E as Sagradas Escrituras nos relata muitas situações assim. E o Senhor está nos dando a oportunidade agora, nesse tempo, de experimentar um avivamento genuíno, que eu tenho certeza, quando ele vir, vai balançar tudo, vai sacudir tudo, vai dar vida a toda a realidade de morte. E nós já começamos a trabalhar agora, né, nesse tempo de caos, né, padre? É isso mesmo. No finalzinho do ano passado, eu publiquei pela editora Canção Nova esse livro chamado Sou Todo Teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada. Inclusive, eu mandei um de presente para você. Acho que chegou em suas mãos, não chegou? Padre, deixa eu te falar uma coisa. O senhor mandou no endereço que a gente morava. E nós mudamos. O dono do imóvel disse que chegou para mim uma correspondência lá, e eu tenho certeza que é essa. Só que até hoje eu não consegui ir lá buscar. Eu sei que é Não tem problema, mas está aí. Isso que é importante. Aí eu escrevi esse livro, a gente publicou no final do ano passado, pela editora Canção Nova. O prefácio do padre Paulo Ricardo, que é aqui de Cuiabá também, e a apresentação do professor Felipe Aquino. E o que eu procuro mostrar nesse livro? Que a intimidade com a Virgem Maria, ou a consagração total à Virgem Maria, não é aquilo que muita gente tem feito dela. Eu vou dar um exemplo para você, e aí a gente já começa a entrar no tema dessa nossa live. Teve uma vez, Betinho, que uma pessoa perguntou para mim assim: Padre Francisco, eu não entendo muito o senhor. Tem hora que o senhor está rezando o terço, tem hora que o senhor está falando de Nossa Senhora, mas tem hora que o senhor está no grupo de oração carismático, orando com força, né? Aí a pessoa me perguntou assim: afinal de contas, Padre Francisco, o que o senhor é? O senhor é mariano ou o senhor é carismático, avivado? Aí, Betinho, eu limpei minha orelha, ver se eu estava escutando bem, né? Eu pedi para ela perguntar de novo. Ela perguntou:
o senhor é mariano ou o senhor é avivado carismático? Eu respondi para ela uma coisa só. Eu sou católico. E a Amém. Igreja Católica, ela é mariana, e a Igreja Católica, ela é carismática. A palavra católico Amém. quer dizer universal. A Igreja abraça todas as realidades da verdade. Enquanto aqueles que escolhem em que acreditar, caem nesses reducionismos. Infelizmente, a gente tem hoje, né, Betinho? Eu não sei como que você vê essa situação. Eu queria que você partilhasse também comigo para a gente poder entrar nesse tema. Como que você enxerga isso na igreja hoje? Existe um grupo que se diz mariano e um grupo que se diz do avivamento. E tem hora que parece que é como se na cabeça de muita gente houvesse uma contradição entre as duas coisas. Como que você vê isso aí? A minha visão é idêntica à visão do senhor. A Igreja Católica, ela é riquíssima, riquíssima. E eu vou pegar uma fala do Papa João Paulo II, que quando ele foi dar uma referência para esse jeito carismático, ele disse que nós somos a primavera da igreja. Porque essa forma carismática de ser, ela é um jardim cheio de flores. E cada flor com a sua beleza, com o seu cheiro, com o seu jeito. E eu entendo que é um tempo que o Espírito Santo está soprando sobre a igreja para avivar ou trazer alguma realidade que estava morta no mundo. Porque ninguém tem dúvida que o termômetro do mundo é a igreja. A bússola do mundo é a igreja. É o Espírito Santo que dirige todas as coisas. É Deus que dá a tônica de tudo. Então, a igreja, ela, por ser muito rica, e eu posso dizer, ela tem uma infinidade de riquezas, que é uma fonte inesgotável, ela suscita, o Espírito, ele suscita aquilo que é necessário para aquele tempo. Então, o que acontece, padre? Eu vou começar lá no princípio, minha visão, para o senhor entender. Os apóstolos estavam com medo dos judeus, fugindo, porque os judeus estavam numa perseguição ferrenha aos cristãos. E eles pensam em fugir. Só que quando eles estão a 1 quilômetro de distância para ir embora, Jesus aparece para eles, né? E dá ordem para eles voltar para Jerusalém, esperarem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Então, diante da ordem de Jesus, eles são obrigados a voltar. E eles voltam e perseveram na sala do cenáculo. A gente sabe tudo que acontece, que nós vamos experimentar daqui a alguns dias, né? Que é a experiência de Pentecostes. E aquilo ali deu a eles um poder, uma força, uma autoridade, que eles saíram e era como se eles não tivessem mais medo, e aliás, não tinham mais medo de nada, como se eles não tivessem experimentado a perseguição dos judeus, como se nada tivesse acontecido. Simplesmente, eles saem e começam a pregar com intrepidez. Resumindo, eles vendem as suas propriedades, depositam aos pés dos apóstolos, passam a viver em comunidade, vai vivendo a comunidade e doa tudo para que ninguém passe necessidade. Aquilo é o modelo de igreja. Acontece que passou 300 anos. Aí surge alguém no meio deles e fala assim, ó, Deus está me mandando ir para o deserto. Aí é que, não, peraí, moço, isso não é igreja. Igreja é comunidade. Ninguém vive sozinho na igreja. Mas o Espírito estava suscitando o novo para aquele tempo. Então, Santo Antão, né, ele entende o que o Espírito estava falando para a igreja e vai viver a espiritualidade dos padres no deserto. Até hoje, a igreja não sobrevive sem a espiritualidade dos padres do deserto, que era de Deus, é do Espírito. Aí a gente sabe, né? Nesses 2000 anos, de tempos em tempos, o Espírito Santo vai suscitando um carisma, vai suscitando uma moção, um mover na igreja. Aí chega na Idade Média, São Francisco de Assis
A igreja vivendo o auge da riqueza, todo mundo no auge da riqueza. Não, Deus está me chamando para ser pobre, vou reconstruir a igreja. Aquilo ali foi turbulência em cima de turbulência. Mas era o Espírito. Essa é a riqueza da igreja. Nesses 2000 anos de história, nós não conseguimos mencionar o quanto o Espírito Santo operou, mas que muitas pessoas não entenderam. Então a gente vê hoje alguém, eu sou mariano, eu não sou avivalista, eu não sou do avivamento, ou vice-versa, não, eu sou do avivamento e não tenho essa pegada tradicionalista. Meu irmão, nós somos igreja, tudo é igreja. A igreja, além dessas espiritualidades, ela tem infinitas espiritualidades que você não conhece, que nós não conhecemos. É isso mesmo. Outras pessoas experimentaram, não é, padre? E o Espírito Santo é aquele que dá todos os carismas que a igreja tem. E aqui é importante a gente falar, Betinho, que quando a gente fala de carismas, a gente não está falando só da renovação carismática. A minha história toda de conversão foi na renovação carismática, eu sei que a sua também, mas os carismas da igreja vão além. A gente está falando aqui das comunidades, da sua comunidade, da Canção Nova, da comunidade Shalom, da comunidade Colo de Deus, dos carismas das ordens religiosas que a igreja tem, que são inúmeros e que são formas que o Espírito Santo sopra no jardim da igreja com a necessidade de cada tempo. Você fez aí uma leitura histórica excelente. Vamos continuar essa leitura. Final da Idade Média, necessidade da evangelização das Américas. Deus suscita um homem chamado Santo Inácio de Loyola. Os caras deixam tudo na Europa, uma vida cômoda, e vêm aqui para o Brasil para evangelizar índio, né? Depois vai passando o tempo, Idade Moderna, surgem os grandes doutores marianos, São Luís Maria Grimond de Montfort, Santo Afonso de Ligório. Aí veio muita gente dizendo, não, isso é exagero no primeiro momento, mas Santo Afonso de Ligório foi proclamado doutor da igreja, né? Aí foi passando o tempo, século XX, renovação carismática, Concílio Vaticano II. Então, aquilo que é o novo, que o Espírito Santo sopra, muitas vezes perturba aquilo que está institucionalizado de uma certa comodidade, entende? E aí muita gente rejeita. E por isso tem gente, eu vejo, rejeita que a consagração total a Nossa Senhora é um exagero, ou que avivamento é coisa de protestante. Meu irmão, o que a gente precisa fazer é juntar todos esses mosaicos, todas essas flores, e encontrar aí o jardim da Igreja Católica. O que é um católico? O católico é aquele que abraça todas as coisas, não é isso? Exatamente. Porque se a gente observar, a igreja sempre foi assim, porque ela é conduzida pelo Espírito. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que que não prevalecerão? Porque quem cuida da igreja é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E a nossa humanidade, na carnalidade, às vezes ela atrapalha, ela tenta atrapalhar. Mas graças a Deus, né, quem tem todo o domínio, toda a direção da igreja é o próprio Espírito Santo. Talvez o que nós não entendemos, não tem como separar Maria do avivamento, para começar. Não tem como. Até porque a palavra é muito clara em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que estavam todos na sala do cenáculo, os apóstolos, e entre eles a Virgem Maria, para ressaltar que ela é imprescindível para que haja um poderoso avivamento. Porque o maior avivamento que a humanidade viu até hoje foi o avivamento de Atos 2, que estava com a presença dela. E outra coisa, muito importante, padre, aquele avivamento só aconteceu porque eles perseveraram na oração na primeira novena da Igreja Católica Apostólica Romana. 9 dias na sala do cenáculo até a promessa se cumprir. Então, é isso mesmo. É isso que gera a graça.
nós entendemos as espiritualidades diversas da igreja e nos unirmos. Eu entro em todo lugar, eu não critico a espiritualidade da igreja nenhuma, amo todos os meus irmãos. Tem gente que não gosta do avivamento, mas eu amo eles assim, para mim não tem problema. Eu tenho um carisma, eu tenho um chamado, né, onde eu me sinto melhor atuando, mas na minha casa entra e sai todo mundo que é católico. É católico, pode ir, tá na benção. Eu entendo que todo mundo deve ter essa visão, padre. A gente não pode dividir, porque quem divide é o inimigo, é o diabo, né? O nome dele, Diabolos, é aquele que divide, né? Divisor. Então, Betinho, você falou uma coisa aí muito importante a respeito da ligação bíblica que existe entre a Virgem Maria e o Espírito Santo. E, aliás, o padre Raniero Cantalamessa fala algo muito importante quando ele diz assim, que, infelizmente, a Virgem Maria, muitas vezes, se torna motivo de divisão entre os católicos, os protestantes e assim por diante. Mas, pelo contrário, Nossa Senhora pode ser também motivo de unidade, se nós olharmos para quem ela é. E a Bíblia nos revela isso. É claro que nós sabemos também pela tradição da igreja, mas existem dados bíblicos impressionantes. Por exemplo, qual que foi o primeiro Pentecostes que aconteceu na Bíblia? Não foi ainda em Jerusalém. O primeiro Pentecostes aconteceu diante do anjo Gabriel, quando ele disse, o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. O primeiro Pentecostes aconteceu no ventre de Maria e gerou Cristo na carne. Então Maria é o lugar do Pentecostes. Amém. Segundo Pentecostes da Bíblia, aconteceu aonde? Na casa de Isabel. Maria, bastou que entrasse naquela casa, ela não precisou nem abrir a boca para ministrar uma oração ali. Bastou que ela pisasse naquele lugar, o Pentecostes aconteceu. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e São João Batista pulou de alegria no seu ventre. Por quê? Porque a Virgem Maria não entrou sozinha, ela entrou grávida de Jesus. Amém. Então o segundo Pentecostes aconteceu na presença de Maria e gerou 2 santos para a igreja, Isabel e João Batista. E aí sim, o terceiro Pentecostes que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu também pela intercessão da Virgem Maria, né? Eles passaram, os apóstolos e ela, 9 dias rezando. O nosso problema é que a gente quer Pentecostes, a gente quer avivamento, mas às vezes a gente não se presta a passar 9 minutos em oração. Então, o caminho bíblico do Pentecostes e do avivamento é perseverar na oração e perseverar com Maria. Foi a primeira novena da história da igreja. E aí o Pentecostes aconteceu, foi aquela loucura. Saiu a pregação dos apóstolos e a igreja começou a crescer a partir daquele dia. E Nossa Senhora, ela teve presente nos 3. O primeiro acontece no corpo dela, o segundo acontece na presença dela e o terceiro acontece pela intercessão dela. Muito bom. Tem uma pregação minha que o pessoal gosta muito, que eu fiz na Cola de Deus, que é Avivamento pelas mãos da Virgem Maria. É o tema. Já assisti. E eu abordo num dos trechos dessa pregação uma experiência de uma mística chamada Maria Valtorta. Maria Valtorta, ela teve a visão da sala do Cenáculo. E ela fala que os apóstolos estavam com muito medo, por isso eles estavam trancados na sala do Cenáculo. E, segundo Maria Valtorta, eles estavam evitando fazer barulho, para que ninguém os visse ali, mas perseverantes na oração. Acontece que, de repente, vem um vento impetuoso, um barulho ensurdecedor, que encheu aquela sala e eles ficaram desesperados. Diz Maria Valtorta, na visão dela, que o São João, evangelista, que era o discípulo amado, ele estava agarrado aos pés da Virgem, na saia dela, de pânico, desesperado. E aí, imediatamente, Maria Valtorta diz que uma bola de fogo entrou na sala do Cenáculo. E aquela bola fez com que eles
quase morresse do coração, aquela bola de fogo, onde apareceu aquilo ali, né? Eles com medo dos judeus, já um vento impetuoso, um barulho e uma bola de fogo, eles pensaram, o mundo está acabando, sei o que está acontecendo, o povo está matando a gente aqui. Só que o interessante é que Maria Valtorta diz que a bola de fogo procurava alguém na sala do cenáculo que ela queria alcançar, e a bola de fogo ia em um, ia em outro, e ela rodava a sala, até que a bola de fogo viu a Virgem Maria lá no canto. E diz Maria Valtorta que a bola de fogo foi direto nela e batia na cabeça dela e tentava entrar, batia na cabeça dela e tentava entrar, e aquela bola de fogo ficou tentando entrar na Virgem e não conseguia. Aí aquela bola ficou mais ou menos um palmo assim da Virgem, assim, ó. E os apóstolos, vendo aquilo tudo, ficaram maravilhados com aquela bola tentando entrar dentro da Virgem, e ela não entrava, até que a bola de fogo explodiu e formou-se várias línguas de fogo, que é o que as Sagradas Escrituras narram, né? E aquelas línguas de fogo se repartiram ali, até que cada uma repartiu, até que aquelas línguas repartiu cada uma sobre cada um deles que estavam ali. Aí aí já foi um discernimento meu na pregação. Eu falo, por que a bola de fogo não entrou na Virgem? Porque ela já é a plena de graça. Ela é toda graça. Não há mais espaço para graça nela. Então, só restava a bola de fogo explodir e espalhar para os discípulos, os 120 que estavam ali na sala do cenáculo. Ou seja, padre, queridos irmãos, ela é a distribuidora de todas as graças, de todos os dons. Tudo passa por ela, e é o que vai falar o inciso, parágrafo 25 lá do tratado, né? Ela é a distribuidora de todos os dons, de todas as graças. Mas como assim, Betinho? Ela não é Deus, como que ela pode ser a distribuidora de todos os dons? Por que ela pode distribuir todas as graças? Simplesmente, meu irmão, ela pode porque o tudo passou por ela. Se o tudo passou por ela, é porque tudo vai passar por ela. Então, todos os dons, todas as graças, carismas, passa por ela. Todos os dons. Então, não tem como separar avivamento da Virgem Maria, né? Ela é a mulher do avivamento. A mãe do avivamento é a Virgem Maria. Então, meu querido irmão, é impossível você pensar, você que nos assiste, minha irmã, meu irmão, é impossível você pensar num poderoso avivamento sem ter uma experiência mariana diária, né? E não tem como pensar em gerar vida sem ter a graça do Espírito Santo, né, padre? Porque ele é criador. É isso mesmo. Ele é Deus. E quando nós olhamos para quem é a Virgem Maria, São Luís, no tratado, ele diz, ela é a esposa do Espírito Santo. Como que a gente vai separar o esposo da esposa se o próprio Jesus diz que o homem não separa aquilo que Deus uniu? Claro, aqui nós estamos falando de uma analogia da responsabilidade humana, mas que aponta para a realidade espiritual de uma responsabilidade mística que existe entre Maria e o Espírito Santo. Então, naquele dia da Anunciação, quando o Espírito Santo veio sobre ela e gerou Cristo no seu ventre, a partir dali, a Virgem Maria estava desposada por Deus. Isso nenhuma outra criatura, nenhuma outra santa teve essa graça. Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, Santa Faustina Kowalska, Santa Rita de Cássia, pode botar aí Beata Helena Guerra, tanto faz. São grandes santas, mas só a Virgem Maria, Mãe de Deus, e só ela é esposa do Espírito Santo dessa forma plena. Por isso que ela se tornou distribuidora de todas as graças. São Luís fala sobre isso no Tratado da Verdadeira Devoção. Betinho, eu conheci o tratado no ano de 2001. Eu já tinha tido a minha experiência de efusão do Espírito Santo. Naquela época, Betinho, ninguém falava em oração de avivamento, mas eu já rezava dançando no meu quarto com a imagem de Nossa Senhora no colo. Depois que eu fui descobrir que isso era oração de avivamento, entendeu? Eu tive já a minha experiência ali de efusão do Espírito Santo, meu encontro pessoal com Jesus, a minha experiência com Nossa Senhora, e eu conheci em 2001 o Tratado da Verdadeira Devoção. Naquela época o tratado era muito pouco conhecido, né? E aí quando eu fiz a minha consagração, no ano de 2001, dia 31 de outubro,
eu falei para Nossa Senhora assim: mamãe, eu aceito qualquer lugar que a senhora me levar para a gente tornar essa consagração conhecida. Nunca pensei que eu ia morar em Cuiabá uma década depois. Eu sou natural de Porto Alegre, torcedor do Internacional, mas eu sou padre da Arquidiocese de Cuiabá. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu trabalhei com o padre Paulo Ricardo no início do site dele, ainda não tinha estúdio, não tinha equipe. Eu dei o tratado de presente para o padre Paulo. Naquela época, o padre Paulo, ele não era mariano. O padre Paulo via alguém rezando o terço, isso questão de mais de 10 anos atrás. E o padre Paulo dizia assim: padre Paulo Ricardo, se eu posso contar em público, porque ele mesmo já contou. Olha, para de rezar o terço, vai rezar para Deus. Né? Aí quando o padre Paulo recebeu o tratado, eu dei de presente para ele, ele não deu atenção. Mas, cara, quando o padre Paulo Ricardo se deu o trabalho de ler o tratado sem resistência, e ele se deu conta que a devoção verdadeira a Maria não afasta de Jesus. Pelo contrário, a devoção mariana é cristocêntrica, porque leva para Jesus. Aí o padre Paulo decidiu fazer a consagração. Quando o padre Paulo se consagrou pelo tratado, o Brasil inteiro conheceu o tratado. Aí eu lembrei daquela oração que eu fiz há 10 anos atrás, que eu aceitava ir para qualquer lugar que fosse com Maria para tornar o tratado conhecido. Então eu entendi que uma das minhas missões aqui em Cuiabá não era só o sacerdócio, mas era colocar o tratado na mão do padre Paulo Ricardo, e aí a consagração se tornou conhecida. Mas aí aconteceu um problema. Quando uma coisa se torna muito conhecida, ela se torna também banalizada. Não é isso? Então muita gente começou a querer se consagrar sem ler o tratado não entendeu muito bem. Por isso mesmo que eu escrevi esse livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, onde eu explico de maneira muito fácil e muito simples o que é essa intimidade, essa consagração com a Virgem Maria. Quem quiser adquirir o livro, loja.cançãonova.com. Pode entrar lá. Nome do livro, Sou Todo Teu Maria. loja.cançãonova.com. Aí o padre Paulo se consagrou, as pessoas começaram a se consagrar, né? Mas muita gente não entendeu a consagração. Tem gente que pensa que a consagração é mudar o jeito de vestir, simplesmente, usar corrente, usar véu. Consagração não é isso. Nada contra essas práticas. Podem ser usadas de maneira equilibrada, sabendo o significado, entendeu? Obedecendo à igreja. Mas a consagração não é isso. A consagração é um ato interior de entrega a Jesus por meio de Maria. E aí acontece uma coisa, Betinho. Quando a gente entra no útero espiritual de Maria, aí o Espírito Santo nos gera Cristo em nós. E isso é avivamento. O lugar do avivamento é o útero espiritual da Virgem Maria. E isso é consagração. Por isso que eu defendo uma coisa. O tratado da verdadeira devoção, que muitas vezes é mal interpretado, é um manual de avivamento. E o próprio São Luís fala no tratado. Quando virá esse tempo feliz, em que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar. E aí São Luís fala, quando esse tempo chegar, o Espírito Santo irá realizar coisas estrondosas no mundo, como não fez em nenhuma época da história da humanidade. E esse é o triunfo do coração imaculado de Maria que ela predisse em Fátima. 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. O triunfo do coração imaculado de Maria é esse novo avivamento, esse Pentecostes mundial que vai preparar o mundo para a volta gloriosa de Jesus. Eu fico até arrepiado em falar sobre isso. Eu vivo para isso, viu, padre? Às vezes as pessoas acreditam, não acreditam, acham que é utopia, o que a gente prega, o que a gente vive. Mas o senhor foi perfeito na sua colocação, porque nós estamos falando de um avivamento mundial, de um avivamento global. Só que esse avivamento global, primeiro, ele precisa acontecer dentro. Aqui, né? Então, ele só acontece se eu deixar
essa graça do Espírito Santo se manifestar na minha alma, no meu interior, como ele fez na Virgem Maria, né? E gerou essa vida, que é o Cristo Jesus. Eu acho que nessa pregação mesmo, Avivamento pelas Mãos de Maria, eu falo, não sei se é nessa ou se é em outra, eu falo uma coisa muito interessante. Todos nós temos um papai e uma mamãe, né? E como que é o nome dos seus pais, padre? Gerson e Marta. Gerson e Marta, né? Se não estão assistindo agora, eles assistem a gravação depois. Estão lá em Porto Alegre agora. Um dia, seu Gerson e dona Marta namoraram e, graças a Deus, deu essa graça de ter esse sacerdote abençoado aí. Geraram um padre. Gerou um padre. Ou seja, todos nós temos um papai e uma mamãe que um dia nos deu a graça de ter a vida, né? Então, naquele dia, no momento em que o seu pai e sua mãe se uniu, naquele dia, naquela hora, tudo convergiu e deu vida ao Francisco, né? Naquele dia, a Bíblia vai dizer, tendo chegado à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Olha só, na plenitude dos tempos, naquela hora, naquele instante, em que Gabriel visita Maria, e ela disse sim, o Espírito Santo possuiu a Virgem. E quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quem é a Virgem? Gabriel tinha acabado de trazer a revelação para ela de quem era ela. Ele acabou de trazer para ela a revelação da natureza dela, né? Plena de graça, imaculada. Plena de graça. Tu és plena. Ela assusta, porque o que você está dizendo, Gabriel? Calma aí. Encontraste graça diante de Deus. A sua natureza é assim porque Deus te fez assim. Então, naquela hora, vai se unir o Espírito Santo, que é Deus, mais a plena de graça. O que vai gerar? O esposo e a esposa. Só pode gerar o quê? Yeshua, o Filho de Deus. E São Luís, Betinho, ele vai dizer ainda que o Espírito Santo não muda o modo dele agir. Então, se há 2000 anos atrás o Espírito Santo gerou o Cristo no ventre de Maria, hoje o Espírito Santo continua gerando os membros do corpo de Cristo, que somos nós, também Maria. Exatamente, aí São Luís fala, né? Ele gerou a cabeça, por ela também ele vai gerar os membros do corpo. E eu digo mais ainda, Betinho, eu amo muito os nossos irmãos evangélicos. Amo de verdade, viu? E eu acredito que muitos que buscam a verdade de coração sincero, o próprio Catecismo da Igreja Católica fala disso, né? A pergunta é a seguinte, uma pessoa não católica pode ou não pode se salvar? O que o Catecismo diz? O Catecismo diz o seguinte, que lá no céu todo mundo é católico. Mas tem gente que só descobre que é católico na hora que chega lá. Por exemplo, exatamente, uma pessoa que busca a verdade de coração sincero, né? Pode ser que ela não seja católica porque nunca ninguém tenha apresentado a verdade católica de uma forma íntegra, de uma forma autêntica, não é isso? Então, se a pessoa, estou dando aqui um exemplo do irmão evangélico, se ele busca Deus de coração sincero, né? Ele vai se salvar não por ser evangélico, mas apesar de ser evangélico. E lá no céu ele vai ser recebido por Nossa Senhora e ela vai dizer para ele, meu filho, tu estás aqui porque eu te gerei. Tu nem me conhecias, mas tu estás aqui porque eu te gerei. Tu és corpo de Cristo. Padre, eu estou repetindo a pregação lá do Avivamento pelas Mãos de Maria toda aqui. Para quem não assistiu, já tá pegando
um pouquinho dela. Já tem muitos anos que eu fiz essa pregação lá, mas eu estou relembrando, o senhor está falando aqui, eu estou relembrando as coisas aqui. Por causa do tema, né? O senhor me partilhou comigo o tema Maria e o avivamento, né? Então, Isso. o tema lá era mais ou menos esse. E eu conto uma experiência fantástica na pregação, que é justamente, os santos falam, Santo Agostinho, fora da igreja não há salvação. E aí, mas como assim, Betinho? Fora da igreja não há salvação? A igreja atesta, né? Os santos dizem que fora da igreja não há salvação. Mas eu tenho um irmão de sangue, que ele é evangélico, meu irmão. E eu disse na pregação assim, ó, eu tenho certeza que se meu irmão morrer hoje, do jeito que eu conheço ele, ele vai para o céu. O meu irmão vai para o céu. Mas ele protestante vai para o céu? Como assim? Se fora da igreja não há salvação. Eu falei, eu vou explicar. Como que é isso? Eu tenho duas vias para a igreja explicar isso. Uma, fora da igreja não há salvação, por quê? Primeiro, tudo que os protestantes têm como referência teológica, eles beberam um dia da igreja. A Bíblia, eles tiveram que buscar a fonte na igreja católica. Então, de certa forma, se eles se salvarem, eles vão se salvar porque a igreja católica deu o conteúdo básico. Mas segundo, por que o meu irmão se salvaria? Porque o meu irmão é uma bênção. Pensa, padre, eu dei muito trabalho, eu dei. Mas o meu irmão deu trabalho 10 vezes mais do que eu. Só eu fui buscar ele na cadeia 2 vezes, meu irmão. Mas veja bem, um dia meu irmão entrou numa igrejola daquelas que, meu Deus do céu, Jesus. Ele entrou ali e mudou de vida. Eu fiz de tudo para levar meu irmão para a igreja, para que ele não se sentia bem na igreja católica. Não conseguia. E um dia ele entrou naquela igrejinha, porta de boteco, aquelas que ninguém dá nada por ela. E ali ele mudou de vida. Hoje meu irmão está na Itália fazendo missão para Deus, você acredita? Aí por que eu digo que o meu irmão se salvaria e ele se salvaria e viraria católico? Simplesmente porque a igreja ela é um corpo místico. Ela é militante, padecente e triunfante. Então, nós militantes somos nós que estamos aqui militando para chegar na glória. A igreja padecente são os nossos irmãos que estão no purgatório. E a igreja triunfante são os santos que já alcançaram a glória. Esse é o corpo místico que forma a igreja. Eu tenho certeza que se o meu irmão morrer hoje, ele vai ter que passar no purgatório para tomar a bênção à mamãe e arrepender e purificar das muitas eucaristias que ele não comungou aqui na terra. Lá no purgatório, meu irmão vai ser católico. Fora da igreja, não há salvação. Um dia ele vai ser católico, tem que ser no purgatório. Amém, pai? Pode ser. É importante a gente entender aí, Betinho, é que todo mundo que entrar no céu vai entrar pela igreja, mesmo que não conheça a igreja. Vai entrar por Jesus, mesmo que não conheça Jesus, e vai entrar sendo gerado por Maria, mesmo que não conheça Maria. Né? Então, assim, é aquilo que o Papa São João Paulo II nos ensina, numa encíclica que ele escreveu chamado Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, onde ele diz assim, o ser humano tem a obrigação de buscar a verdade. Uma vez que a verdade é conhecida, a verdade tem que ser abraçada. Porque talvez alguém que esteja nos acompanhando agora esteja pensando assim, então eu não preciso comungar, eu não preciso confessar. Gente, para nós isso não vale, porque a gente já conhece a verdade. A gente está falando aqui de quem não conhece. E tem um relato bíblico impressionante sobre isso, Betinho, que é o seguinte, quando os apóstolos estavam pregando na casa de Cornélio, os pagãos, que ainda não eram batizados, ou seja, eles ainda não tinham o sacramento, eles começaram a falar em línguas. Então o Espírito Santo ele pode agir fora dos limites visíveis da igreja, desde que isso seja para o bem da própria igreja.
Tanto que esses irmãos que começaram a falar em línguas, logo depois foram batizados e se tornaram cristãos. Então, os nossos irmãos evangélicos, não estou falando aqui de evangélicos sem vergonha, estou falando aqui aqueles que buscam a verdade. Eles, se salvarem lá no céu, vão ser católicos junto com a gente. Amém. Amém. Eu creio. O Espírito Santo. A gente está vivendo um tempo muito oportuno para meditar sobre essas coisas. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Né? Muita gente não esperava que chegasse nesse nível que a gente chegou. De todo mal, Deus tira algo muito melhor. Eu tenho visto isso, padre. A gente, pelo menos nós aqui, nesse tempo que era para ser quarentena, agora virou sessentena, já tem 60 dias que a gente está aqui. Agora já estão falando que não tem previsão para sair. Estão esperando vacina, que não sabe quando vem, né? Verdade. E está essa discussão aí, então, até que ponto os dados são reais, até que ponto está sendo usado pela militância política partidária, né? Mas Deus permitiu essa situação. E se Deus permitiu, é porque Ele tem um bem maior para tirar de tudo isso. Quantas pessoas que pararam de uma correria louca que o mundo estava vivendo, todo mundo correndo, mas ninguém sabia para onde. Agora está em casa, está com a família, está tendo tempo de rezar, está tendo tempo de fazer cenáculo, de rezar terço, de estudar a palavra, enfim. Deus está tirando um bem dessa situação. Até porque a igreja, ela não começou triunfante nas grandes catedrais. A igreja começou nas catacumbas. Em tempos de tribulação, a igreja volta para as catacumbas. Talvez as catacumbas sejam nossas casas, talvez as catacumbas sejam essas pequenas arcas de Noé, que é uma casa de uma família, de um homem, de uma mulher temente a Deus. E ali o mal não chega, porque Deus habita naquela casa. Perfeito, perfeito. Eu tenho visto isso. Então, a gente está vivendo esse momento para que Deus possa tirar algo muito maior. Nós dois estamos fazendo essa live aqui, ó, graças a essa pandemia. Talvez nós não tenhamos... Eu nem sabia mexer com live há 2 meses atrás, Betinho. Pois é. Agora é 2 lives por semana. Amanhã com a Aline Brasil, hoje com você. E vamos lá. É isso aí. Então, a gente está agora aproveitando esse tempo para evangelizar de uma outra forma. Então, padre, olha só. De todo mal, Deus tira algo muito maior. Muito maior. E eu sei que os dias, os sinais são muito grandes. Olha o padre Jairo aí. Paz. Bênção, padre. Deus abençoe. Os meus pais estão aí também, ó. Gerson, ali é meu pai. Ai, minha mãe. Eles usam o mesmo perfil. Bênção dos pais do padre aí, que é bênção dupla, né? Como que a mamãe do padre chama? Marta. Dona Marta. O senhor sabe que... Isso. Minhas duas mães, é Marta e Maria. Né? O senhor sabe que a mãe de sacerdote tem o céu garantido, né? Com certeza, tem uma graça muito maior, pelo menos, né? Para chegar lá. Quando o senhor vai ordenar, que o senhor vai com a mão amarrada lá, quem que corta a fita lá? É a mãe que tira e recebe a primeira bênção naquela hora. É a mãe que tira, não é? Isso. Eu aprendi. Por que é a mãe que tira a fita ali? Porque diz que quando a mãe do padre morre, fica um anjo na porta do céu e corta o laço que está na mão dela. Pode cortar e deixa ela entrar, porque ela é mãe do sacerdote. Aí, ó. É essa benção. Então, a dona Marta já tem o lugar dela garantido. Amém? Então, padre, voltando ao assunto, assim, a gente está vivendo um tempo de sinais muito oportunos de que a volta do Senhor está por aí. A gente precisa estar atento a esses sinais, porque nada está acontecendo por um acaso. Hoje nós estamos na mão de Deus, como o povo israelita sempre esteve, dependente do Senhor. Então nós não temos onde correr. A gente precisa
abrir os nossos olhos para essa realidade. Deus só permitiu isso para que o mundo pudesse acordar para a graça do avivamento e da Virgem Maria. Nós não podemos perder essa graça, né? O avivamento e a Virgem Maria são inseparáveis. Não dá para pensar na volta de Cristo sem conciliar a Virgem Maria ao Espírito Santo. Como o Senhor disse... Por isso que o Apocalipse diz, né? O esposo e a esposa dizem, vem. Então é um avivamento, é um novo Pentecostes sobre a face da terra que vem pelas mãos de Maria e que prepara a esposa, que no caso é a igreja, né? Para ser desposada pelo Senhor. Betinho, eu quero partilhar outro dado bíblico sobre isso que eu estou falando. O silêncio de Jesus diante de Nicodemos. Você sabe que lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus está falando sobre o novo nascimento, né? Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Jesus está falando aí sobre avivamento, nascer de novo. Aquilo que está morto, aquilo que está abatido, né? Ser vivificado. E aí um homem chamado Nicodemos, diz o Evangelho, chega para Jesus e pergunta assim, para nascer de novo, tem que entrar no ventre da mãe novamente? E eu fico pensando, talvez Nicodemos fosse grande, gordo, não sei, porque um bebezinho cabe no ventre da mãe. O adulto não cabe. Mas aí olha só que impressionante. Jesus não respondeu a pergunta de Nicodemos. Às vezes quando eu estou pregando, eu falo sobre isso, pergunto para a pessoa assim, para o público, né? O que Jesus falou? Que precisa entrar no ventre da mãe ou que não precisa? Aí todo mundo fala que não precisa. Onde é que vocês viram que não precisa? Jesus não diz que não precisa. Ele fica em silêncio. Então existe um mistério do silêncio de Jesus diante de Nicodemos, por uma razão muito simples. Não existe nascimento sem maternidade. Não existe geração espiritual sem mãe, porque as leis biológicas elas seguem o mesmo padrão como uma imagem das leis espirituais. Não existe nascimento sem mãe. Então, quer nascer de novo, quer ser avivado, quer ser batizado no Espírito Santo, tem que entrar no ventre da mãe. Mas não é a mãe aqui na terra, não. É a mãe do céu, é a Virgem Maria. Ela é o útero espiritual que nos gera para essa vida nova. Muita bênção. Meus meninos, o Juan e o Miguel, são pregadores. Duas crianças. Deus abençoe. Tem a pregação deles também na Cola de Deus. E o Juan faz um paralelo de Ana, mãe de Samuel, e a Virgem Maria, né? E ele fala algo semelhante a isso que o senhor acabou de dizer, que Ana sofreu as humilhações porque ela era estéril e tal, e ela foi no templo, pediu a Deus a graça, né, que se ela tivesse um filho, que ela ia entregar ele no templo e tal. Enfim, aí ela conseguiu a graça do milagre, depois de muita prova e tal. Aí, no fim, o Juan fala exatamente isso. Nós também temos essa graça. Assim como Ana gerou o seu filho no ventre carnal, da mesma forma nós seremos gerados num ventre espiritual, que é o ventre da Virgem Maria, né? E ele termina, quem é essa que avança como aurora, terrível como exército, tem hora de batalha? A pregação é fantástica, os meninos arrebenta, a pregação é muito boa. É exatamente isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ser gerados nesse ventre espiritual da Virgem Maria. Se nós falamos de um avivamento, não tem como pensar no avivamento sem passar pelo ventre da Virgem, porque tudo passa por ela, né? O tudo passou por ela, né, Padre? Jesus. Não, é inseparável a Virgem Maria e o Espírito Santo. Então, nada dessas picuinhas que ficam na internet, nas redes sociais, ou às vezes um jogando piadinha para outro. Meu Deus do céu, nós somos católicos, apostólicos, romanos, né? Somos uma única E o católico abraça a verdade inteira, né? Exatamente. E hoje, Betinho, se fala muito da terceira onda do avivamento. Se a gente fizer um olhar histórico ao longo do século XX, tanto no meio
católico como no meio evangélico, muita gente pensa que se começou a falar sobre isso, sobre o novo Pentecostes, no meio evangélico. Não foi. Quem começou a falar sobre isso foi uma beata católica chamada Beata Helena Guerra. Ela escreveu, relíquia dela aí? É a relíquia primeiro grau dela. Pedaço da costela. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Nos inspira, Helena Guerra. Jesus falou para Helena Guerra escrever uma carta para o Papa Leão XIII consagrar o século XX ao Espírito Santo. E o Papa Leão XIII fez isso exatamente no dia 31 de dezembro de 1900. Ele entrou em oração com os cardeais e, ao mesmo tempo que o Papa, lá no Vaticano, consagrava o século XX ao Espírito Santo, começou a pipocar no mundo todo experiências de avivamento. Então, essa foi a primeira onda que foi mais focada na questão da adoração, do redescobrimento da adoração a Deus. Né? No dia 1/1/1, ele consagrou o século ao Espírito Santo. Na madrugada. Exatamente. Naquele momento, um protestante orou em línguas pela primeira vez em Kansas. Naquele momento, quando o Papa consagrou o século ao Espírito Santo. Depois que a Beata Helena Guerra escreve essas várias cartas para o Santo Padre, que ele acolhe, e ele abre as portas da igreja, o século XX foi o século do avivamento, onde suscitou muitas experiências carismáticas, dentro delas as novas comunidades e a renovação carismática católica no Brasil. E mais um parênteses aí, Betinho. Ao mesmo tempo que o avivamento vai acontecendo, então, no meio católico e evangélico, Nossa Senhora vai aparecendo com uma frequência e com uma intensidade que nunca aconteceu na história da humanidade. Fátima foi só o começo. Mas depois de Fátima veio muitas. Akita, Medjugorje, Garabandal, Quiberro, na Ruanda e assim por diante. Muitas. Então, ao mesmo tempo que o esposo age, a esposa também atua. Então a gente vê essa ação carismática e essa ação mariana, que no fundo é uma coisa só. É uma nova geração do avivamento sendo gerada por Maria. Então se fala numa primeira onda do avivamento mais focada na adoração, uma segunda onda do avivamento focada na oração carismática, na ação carismática de Deus, e aí que nasceu a renovação carismática. E se fala em uma terceira onda do avivamento, que ainda não veio, que é uma onda de uma santidade, de um esplendor na igreja como nunca aconteceu na história da humanidade. Os evangélicos falam disso, só que eles não entenderam uma coisa. Eles já entenderam muita coisa, mas uma coisa não entenderam, que para ser formado esse Cristo Santo em nós, para ser formado o homem novo, que no fundo é o Cristo, para ser formado o Cristo em nós, precisa de uma mãe. Então é Nossa Senhora que gera a terceira onda do avivamento, que eu identifico no tratado como os apóstolos dos últimos tempos, que vão se levantar para preparar o mundo para a vinda gloriosa de Jesus. Poderoso avivamento vai nascer dentro da Igreja Católica, porque Nossa Senhora fala que a igreja vai terminar como ela começou. A igreja começou pentecostal e ela vai terminar pentecostal, não tenho dúvida. E começou nas catacumbas, hein? Nas catacumbas. Agora, padre, para finalizar aqui minha fala, eu tenho um livro, acho que o senhor deve ter, O Século do Avivamento. O senhor tem esse livro? Não é o século do Espírito Santo? O Século do Espírito Santo. Também é o Século do Espírito Santo. Tem. É de um protestante, um pastor protestante. E ele narra tudo isso que a gente falou aqui do século passado, né? E ele fala no livro, ele relata nesse livro, tudo começou com uma madre na Igreja Católica chamada Helena Guerra. Ele reconhece que a graça do pentecostalismo no meio protestante veio dentro da Igreja Católica e vai ser assim nos finais dos dias, a Igreja Católica que vai gerar esse poderoso avivamento aí no mundo inteiro. Amém. Eu quero mostrar mais uma vez, posso, Betinho, o meu livro aqui para quem quiser? Sou Todo Teu Maria.
publicação da Canção Nova. Eu, Padre Francisco Amaral, escrevi. Prefácio do Padre Paulo Ricardo. Apresentação do professor Felipe Aquino. Você pode adquirir pelo endereço a loja virtual da Canção Nova. loja.cançãonova.com. É só entrar e procurar, né, Sou Todo Teu Maria, pelo nome do livro, loja.cançãonova.com. Ou também tem o link direto para comprar o livro, que está na bio do meu Instagram. Quero convidar também para estarem nos seguindo pelas mídias sociais. Eu tenho publicado conteúdos sobre a devoção mariana e também sobre o avivamento, porque no fundo eu quero mostrar que são uma coisa só, a ação do esposo e da esposa. Então vocês podem estar nos seguindo também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, onde tem também no YouTube as pregações que eu fiz na Canção Nova, quando lancei o livro no ano passado e também no Carnaval desse ano. Então você pode estar nos seguindo. Padre Francisco Amaral. Instagram, Facebook e YouTube. É o mesmo endereço. Padre Francisco Amaral. Muito bom.